We're going to do two things this morning. First of all, I want to give you an overview of Christology. Faremos duas coisas hoje pela manhã. Eu quero dar uma visão geral da cristologia. And then, probably after the coffee break, we will look at a very specific point called communicatio idiomatum. Então, depois do café, nós vamos abordar ponto específico, communicatio idiomatum. I also want to somehow give you opportunity for your questions. I understand they've been reading Bavinck. Yeah. Right? Então, eu entendo, se eu não me engano, vocês estavam lendo Bavinck e eu quero dar oportunidade para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham. But maybe if you have any questions about your Bavinck readings, let's do that tomorrow. Mas se tiver qualquer pergunta ou dúvida sobre Bavinck, vamos fazer isso amanhã. Then you can think about it and prepare Vocês the podem questions. preparar perguntas para amanhã. When I teach dogmatics in Hamilton, I often refer to what I call the domus dogmaticus. Quando eu ensino dogmática em Hamilton, muitas vezes eu me refiro àquilo que eu chamo de domus dogmáticos. And I use this to teach the students that each main part of dogmatics is like a room in a house. Eu uso isso para ensinar aos alunos que cada seção, cada parte, cada área de dogmática é como se fosse um ambiente numa casa, uma sala numa casa. Perhaps you are already familiar with the term locus, or in the plural, loci. Talvez vocês já conhecem o termo locus, ou no plural, loci. Yeah, so each main area is called a locus, and all of them together is a loci. Cada área principal é um locus e o plural é todos os loci, ou loci. The doctrine of God, theology proper. A doutrina de Deus, que é a teologia propriamente dita. Anthropology, the doctrine of man. Antropologia, a doutrina do homem. Christology, the doctrine of Christ, of course. Cristologia, a doutrina de Cristo, com certeza. And then soteriology, ecclesiology, and eschatology. E depois essas três lá embaixo. Now, the reason I want to begin here is that when people start studying Christology, they usually start with this connection, anthropology to Christology. A razão que eu começo aqui é que quando as pessoas começam a estudar cristologia, normalmente eles começam com esta ligação, esta conexão entre antropologia e cristologia. And you can understand why they do this. E dá para entender por quê. Anthropology starts with the creation of Adam, A começa com a criação de Adão, and Christ is the second Adam. e Cristo é o segundo Adão. Anthropology includes the doctrine of the covenant. Antropologia inclui a doutrina da aliança. Christ is the mediator of the covenant. Cristo é o mediador da aliança. It's under anthropology that we consider the doctrine of sin. É embaixo desta área de antropologia que nós consideramos a doutrina de pecado. And Christ is the one who has come to deliver us from sin. E Cristo é aquele que veio nos libertar do pecado. So there is a very close connection between these rooms. You could say that there's an important door that goes from the room or the locus of anthropology through to the room of Christology. Então tem uma conexão muito importante entre essas duas áreas. Poderíamos dizer que tem uma porta que está fazendo conexão entre a sala, o quarto, o locus de antropologia, com a sala, o locus de cristologia. But what I want to argue this morning, or present to you anyways, is that there is a prior and even more important connection between theology and Christology. Mas o que eu quero apresentar para vocês hoje pela manhã é que tem uma conexão mais importante e antecedente, de fato, que vem primeiro entre teologia e cristologia. Because even as we read from Philippians chapter 2, when we think about Christ, he is in the first place the one who is in very nature God. Então, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, quando nós consideramos Cristo, ele é aquele que, em primeiro lugar, é, em sua própria natureza, Deus. And it's important to start here with the Son of God, who is fully part of the triune, fully part of the Trinity. Então é importante começar aqui com o Filho de Deus, que faz parte da Trindade. Because once we clearly understand that the Son of God is fully God, Porque uma vez que nós entendemos que o Filho de Deus é plenamente Deus, and only after that, at the point of the incarnation, also took upon himself human nature, e somente
posteriormente, no ponto da encarnação, ele tomou para si uma natureza humana. Only in that way will we properly understand Christology, and I must immediately add, properly understand the doctrine of salvation, soteriology. Só entendendo isso que nós vamos realmente entender corretamente a cristologia e também, por consequência, a soteriologia. Because if you start with anthropology, the danger is that you think of Christ in the first place as a man. Porque começando como ponto de partida com a antropologia, o perigo é que nós vamos pensar de Cristo em primeiro lugar como homem. And then you begin to speak of him as the greatest man who ever lived. Então você começa a falar sobre Jesus como o maior, o homem mais importante que já viveu. And then your doctrine of salvation becomes, follow this great man, follow this great example. Então a doutrina da salvação vira a seguinte mensagem: siga este grande homem, siga este grande exemplo. If we start with theology, then anthropology, then Christology, our soteriology remains orthodox. Se nós começamos com teologia, depois nós prosseguimos para antropologia, depois cristologia, então nossa soteriologia continua ortodoxa. And Christ is then for us not simply the great example, but he is the great Savior, the great Redeemer. Então Cristo, para nós, não é apenas o grande exemplo, mas ele é o grande Salvador, o grande Redentor. If we now look inside this room a little more closely, Então, se nós olhamos um pouco com mais atenção nesta terceira sala, there are three parts to that room. tem três partes nesta sala. The first part is to look at a person whom Christ is, A primeira parte trata e presta atenção à pessoa, quem é Cristo. and then his work, what he did, Depois, a obra dele, o que ele fez. and then usually there is a separate, distinct third part called atonement. E normalmente tem uma terceira parte distinta que trata da expiação. We hope to look at this in detail tomorrow. Nós vamos considerar isso em mais detalhes amanhã. You could also consider this as part of his work, Dá também para colocar esta terceira parte debaixo da segunda, como fazendo parte da obra dele. but this focuses specifically on the heart of his work, namely his salvation work for us. So it usually receives separate attention. Mas essa parte aqui, a terceira parte, foca especificamente no coração do trabalho salvífico dele, então recebe mais atenção específica. Again, it's important that we start here with his person, who he is. Mais uma vez, é importante começarmos aqui com a pessoa. Quem é ele? Because if we do not understand properly his divine and human nature, Porque se nós não entendemos corretamente as naturezas divina e humana dele, then we will likely misunderstand something about what he did. então nós vamos provavelmente nós vamos perder ou falhar em entender aquilo que ele fez. For example, if someone puts too much emphasis on his divine nature and not enough emphasis on his human nature, Por exemplo, se alguém colocar muita ênfase na sua natureza divina e não enfatiza suficientemente a sua natureza humana, then when they come to his ascension and sitting at the right hand of God, então quando ele chega à sua ascensão, quando ele está à direita de Deus, then they misunderstand his work of intercession in our prayers. então eles vão perder, eles não vão entender corretamente a obra de intercessão em nossas orações. Because as the author to the letter of Hebrews says, he is like us in every respect. Porque, como diz o autor da carta aos Hebreus, ele é igual a nós em todos os respeitos. He's gone through all the sufferings, he's gone through all the temptations that we do. Ele passou por todos os sofrimentos, todas as tentações que nós passamos. But if that is going to really comfort people in Christ's work of intercession, Mas se isso realmente vai confortar as pessoas na obra de intercessão de Cristo, then they have to understand that he is really fully a human being and not simply someone who was something like a human being. então eles têm que entender que ele era verdadeiramente, plenamente, integralmente um ser humano e não apenas alguém que parecia um ser humano. The fact that we speak about Christ's work through his office
office of prophet, priest, and king Então, o fato que nós falamos da obra de Cristo em termos do ofício dele de profeta, rei e sacerdote, this is a particular emphasis of the Reformed churches. isso é uma ênfase específica das igrejas reformadas. It's not that it's not found in other churches, but the Reformed churches have certainly worked with this in a very extensive way. Não é que não possamos achar em outros grupos, mas as igrejas reformadas têm trabalhado muito com este aspecto. Now, this whole aspect of Christ's offices is really the bridge between these two. Então, este aspecto dos ofícios de Cristo, de fato, faz ponte entre essas duas coisas. Because when we speak of him as, for instance, prophet, that speaks about who he is. Porque quando falamos, por exemplo, dele em termos de profeta, isso fala sobre quem ele é. But just as we confess in Lord's Day 12, as soon as we speak of him as prophet, then we immediately say what he did, fully revealing to us all that we need to know for salvation. Como nós temos em Dia do Senhor 12, quando nós falamos sobre ele como profeta, imediatamente segue aquele que ele fez como profeta, revelar tudo a nós concernente a nossa salvação. And I want to encourage you, brothers, when you're preaching, to make very effective use of this. E eu quero encorajar vocês, irmãos, quando vocês estão pregando, de fazer um bom uso desse ponto. When you are preaching about the humiliation of the Lord Jesus Christ, Quando vocês estão pregando sobre a humilhação do Senhor Jesus Cristo, and for instance, you preach about his birth, e, por exemplo, você está pregando sobre o nascimento dele, don't just speak about Jesus who was born, não fale apenas de Jesus que nasceu. but we need to speak in the first place, and the Gospels also make that clear, about the King who was born, Mas precisamos falar em primeiro lugar, e os evangelhos deixam isso bem claro, que temos que falar sobre o rei que nasceu. but we need to speak about a King who was born to be a priest and a prophet as well. Mas temos que falar sobre um rei que nasceu para ser também sacerdote e profeta. Because that's what the Jews, for instance, misunderstood. As they came to know Jesus, they wanted a king. Porque é isso que os judeus, por exemplo, não entenderam bem. Eles, conhecendo Jesus, eles queriam apenas um rei. But they didn't understand that this king had to be a priest who would sacrifice himself. Mas eles não entenderam que este rei tinha também que ser um sacerdote que iria se apresentar como um sacrifício. And so as you look at each part of his humiliation and exaltation, always ask yourself, what is Christ doing here as prophet? What is he doing here as priest? What is he doing here as king? Então, quando você considera cada etapa na sua humilhação, na sua exaltação, sempre faça a seguinte pergunta a si mesmo. O que Cristo está fazendo aqui? Como rei, como sacerdote, como profeta? Let me give you one more example, the cross, the crucifixion. Deixe-me dar mais um exemplo. A cruz, a crucificação. When we think of the Lord Jesus Christ on the cross, then we think of him in his work as priest in the first place. Quando nós pensamos de Jesus Cristo na cruz, em primeiro lugar, nós pensamos de Cristo como sacerdote, no seu trabalho de sacerdote. But he was also our great prophet and teacher who spoke those 7 very important sayings on the cross. Mas também ele é nosso mais importante mestre que falou aquelas 7 palavras da cruz. And you know how they put the sign above our Lord, E vocês se lembram como eles colocaram aquela placa em cima dele? Jesus, King of the Jews. Jesus, rei dos judeus. And the Jewish leaders wanted to change that, and Pilate didn't. E os líderes dos judeus queriam mudar, mas Pilato não aceitou isso. And that was the Lord's providence that stood above his head as he was being crucified, because that was the truth. He was the king. Isso foi a providência de Deus, que isso ficou em cima da cabeça do nosso Senhor quando ele estava morrendo, porque isso é a verdade, ele é o rei. So in short, if you don't simply preach Jesus, who was born, suffered, died, and rose, but you preach the prophet, priest, and king, who was born, suffered, died, and rose, your preaching will become so much richer. Então, resumindo, se você não apenas prega Jesus, que nasceu, sofreu, morreu e se ressuscitou, mas se você pregar o profeta, o sacerdote, o rei que nasceu, sofreu, morreu e também ressuscitou, aí sua pregação seria muito mais rica.
Let me just pause here if there's any questions about what I've said so far. Eu vou dar uma pausa aqui para ver se tiver alguma pergunta, dúvida, comentário sobre aquilo que eu acabei de falar. It's very, very clear. Then a little bit more in general about the natures of Christ. Então, um pouco mais agora sobre as naturezas de Cristo. Are you already familiar with the terms Christology from above and Christology from below? Você já conhece os termos cristologia de cima e cristologia de baixo? All right, let's begin with Christology from above. Vamos começar com cristologia de cima. This is very, very close to what I was speaking of earlier, that we start with Christ as God, Son of God. Então, isso ligado com aquilo que eu falei antes, que nós começamos com Cristo como Deus. And then after that we add his incarnation, that he took upon himself human nature. E depois disso, nós acrescentamos a encarnação dele, que ele tomou para si a natureza humana. And this is the right approach to take, as I already mentioned to you. Isso é a abordagem correta, eu já falei isso a vocês. But there is a danger in it that we must be aware of, Mas devemos ficar cientes que tem perigos. and that's Docetism. E o perigo é docetismo. So you have, for instance, these examples in the Old Testament sometimes that God appears as a human being. Então, por exemplo, tem exemplos no Antigo Testamento que Deus aparece como ser humano. But that was truly an appearance. God was not at that point incarnate. He was not God made flesh. Mas realmente era apenas uma aparência, porque Deus naquele momento não tinha tomado uma natureza humana verdadeira. And sometimes, even though we don't mean to do it, we don't intend to do it, E às vezes até sem querer, né, sem fazer de propósito, we can yet preach and teach about the Lord Jesus Christ as if he wasn't fully, truly, really human. podemos acabar pregando, ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo como se ele não fosse verdadeiramente e totalmente humano. You can even hear this sometimes in questions of children or even adults. Você às vezes pode perceber isso nas perguntas que os adultos ou até as crianças fazem. And they say, how could it ever be that Jesus Christ was really tempted? He was God. Então eles falam, por exemplo, como é possível que Cristo Jesus realmente foi verdadeiramente tentado? Porque ele era Deus. And James chapter 1 says that God can't be tempted. E Tiago capítulo 1 diz que Deus não pode ser tentado. And then it's easy for the preacher to present the Lord Jesus Christ as being so fully divine that, these temptations, they just float off his back like water. Então é muito fácil o pregador responder a essa pergunta, apresentando Cristo como tão divino que essas tentações nem está aí para a tentação. Passa por cima dele, ele nem fica impactado com isso. As we hope to see in these 2 days, it's very important that even though we need to hang on to Jesus Christ as God, we don't want to go in the direction of Arianism. Tal como nós vamos ver nesses 2 dias, mesmo se é muito importante manter a verdade que Cristo Jesus é verdadeiro Deus, nós não queremos ir na direção de arianismo, né? In our determination not to be Arian in any way, let's make sure we don't become Docetists. Mas é muito importante tomar cuidado que em nosso desejo tão grande de não ir na direção de arianismo, que nós não caiamos do outro lado em docetismo. The other approach then is Christology from below. Então, a outra abordagem é a cristologia de baixo. If you look at it historically, this is a later development, generally speaking. Então, historicamente, isso é um desenvolvimento mais tarde. And it has a lot to do with the influence of the Enlightenment, the emphasis on human reason. Então, tem muito a ver com o iluminismo, com a ênfase na razão humana. And for the rational mind, it cannot understand how someone can be both God and human at the same time. Então, claro que a mente racional não consegue entender como alguém pode ser ao mesmo tempo Deus, totalmente e verdadeiramente Deus, e também verdadeiramente humano ao mesmo tempo.
And then these Enlightenment scholars would read the Gospels, and they would say, well, clearly we have a real man here. He ate, he drank, he walked. Então, esses estudiosos do iluminismo, eles leem os evangelhos e eles dizem, não, aqui nós temos claramente um verdadeiro ser humano. Ele comeu, ele bebeu, ele andava. He even died, so he obviously must be a human being. Ele até morreu, então claro que ele é um ser humano verdadeiro. And so they said, this is where we need to start. Jesus was a real man. He was a Jew who lived in the first century. Então eles dizem, não, temos que começar aqui, que Jesus era um homem verdadeiro, real, que ele era um judeu, que ele vivia no primeiro século. But when they begin with Christology from below, Jesus as a historical man, Mas quando eles começam com esta cristologia de baixo, Cristo como homem histórico, then many of them do not rise above that and truly confess Jesus Christ also as holy God. muitos deles acabam não indo além disso. Eles não conseguem realmente subir além desse ponto para chegar à confissão de que Cristo também é verdadeiro Deus. But now here's the tricky part. Mas aqui é o aspecto meio complicado. Even those who speak of Christology from below will still call Jesus the Son of God. Mesmo aqueles que têm uma abordagem de cristologia de baixo, eles vão falar, eles vão chamar Jesus Filho de Deus. But we need to understand that they do not mean the same thing by Son of God as we mean. Mas nós temos que entender e prestar atenção que quando eles falam Filho de Deus, eles querem dizer outra coisa do que nós entendemos quando nós falamos Filho de Deus. When we say Son of God, we mean God of God, light of light, very God of very God. Quando nós falamos Filho de Deus, nós queremos dizer com isso Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Just like we confessed in Kamarjibi last night with the Nicene Creed. Como nós confessamos em Camaragibe ontem à noite com o Credo Niceno. But when those who embrace Christology from below speak of the Son of God, Mas quando as pessoas que têm essa cristologia de baixo falam sobre o Filho de Deus, then they mean the same thing as when we talk about each other as sons and daughters, children of God. eles têm em mente aquilo que nós estamos dizendo quando nós chamamos uns aos outros filhos de Deus. You see, we too are children of God. We're the adopted children of God. Porque também nós somos filhos de Deus, os filhos adotivos de Deus. But we are most certainly not very God of very God. Mas com certeza nós não somos de jeito nenhum verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. So when you read an author and he speaks about Jesus as the Son of God, you always have to ask the question, does that author mean it in the sense of the Nicene Creed, or does that author mean it in the sense of adoption? Então, quando você está lendo alguém, ele se refere a Jesus como Filho de Deus, sempre é necessário fazer a seguinte pergunta. Ele quer dizer o que com isso? Que Cristo é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, como o Credo Niceno, ou ele quer dizer no sentido que nós usamos de sermos filhos adotivos? What I want to do now is give a brief overview of some doctrinal history, dogma history. Quero agora dar uma visão geral, rápida, de história doutrinária da dogmática. And the central point in history around which the doctrine of Christology kind of revolves E um momento chave na história que a doutrina da cristologia gira em torno deste momento is the definition of Chalcedon. é a definição de Calcedônia. If you've been reading Bavinck, undoubtedly you've read about the definition of Chalcedon. Vocês já, lendo Bavinck, vocês com certeza já leram sobre a definição de Calcedônia. So this is a little bit later development than the Nicene Creed. Então isso é um desenvolvimento um pouco mais tarde do que o Credo Niceno. The Nicene Creed beginning in 325, O Credo Niceno começando em 325 and then the Chalcedon definition comes in 451. e a definição de Calcedônia vem em 451. So what I want to show you is some of the errors
that people were making about the Lord Jesus Christ before Chalcedon. Então eu quero mostrar a vocês alguns dos erros que as pessoas estavam cometendo quando se trata da pessoa da obra de Jesus Cristo antes de Calcedônia. And then the definition of Chalcedon, how that makes very clear what the Orthodox understanding of Christ is. Então eu quero apresentar também a definição de Calcedônia, que deixa claríssimo qual é a definição ortodoxa quanto à cristologia. And then how some mistakes were still made after Chalcedon. E depois eu quero mostrar que, ainda depois de Calcedônia, alguns erros foram cometidos. I will not explain each one of these because we don't have 4 months, we only have 2 days. Eu não vou explicar cada um desses, porque nós não temos 4 meses, só temos 2 dias. But I will explain the most important ones. Mas eu vou explicar os mais importantes. There are 2 different kinds of monarchists or monarchianism. Então, tem 2 tipos de monarquistas ou monarquianistas. The first one is called the dynamic monarchists. Então, o primeiro é chamado de monarquianismo dinâmico. The most famous leader is Paul of Samosata. O líder mais famoso é Paulo de Samosata. Now, the monarchists were very concerned about maintaining the one God. Então, para eles era muito importante manter um Deus. That's why you have mono, one, E por isso nós temos aqui mono, que é um, and arche, the Greek word for beginning or source. e arche, a palavra grega para início ou fonte. So there's one source, there's one God. Então tem uma fonte, tem um só Deus. Okay. But then there are the 2 different kinds of people who want to emphasize the one God. Mas tem 2 tipos de pessoas que querem enfatizar que tem um só Deus. The first one, called dynamic monarchists, maintain that Jesus Christ was certainly a real human being. Então, o primeiro grupo, que são os monarquistas dinâmicos, eles queriam enfatizar que Cristo Jesus era um verdadeiro ser humano. And then when someone would ask, yes, but isn't he God as well? Aí alguém perguntando, mas ele não é Deus também? Then the dynamic monarchist would say, he's a man who had the power, the dunamis, Greek word dunamis, he had the power of God working in him like no one else. Então, eles iriam responder, os monarquistas dinâmicos, eles iriam dizer que não, ele era um verdadeiro homem, mas ele tinha operando dentro dele o poder, o dunamis de Deus, operando nele de uma forma que não tinha mais nenhum outro homem. So for them, they would say that he's divine in the sense that he could do things that no other human being could do, like Então, miracles. eles iriam dizer que ele é divino no sentido de ele ter o poder de fazer coisas que outras pessoas não tinham condições de fazer, de realizar milagres, por exemplo. But they would always stop short of saying he is God. Mas eles nunca iriam dizer que ele era plenamente Deus, que ele era Deus. Because they were worried that if they said Jesus is God, then we have 2 gods. We have God the Father and we have God the Son, and then we no longer have monarchists. Então eles estavam com medo, com receio. Se nós vamos chamar Jesus de verdadeiro Deus, aí temos 2 deuses, Pai e Filho. Aí nós não somos mais monoaquinistas. But then look what happens to the Lord Jesus Christ. In fact, he simply becomes another Moses or another Elijah. Então veja o que acaba acontecendo com Jesus Cristo. Então ele se torna mais um Moisés, mais um Elias, mais um ser humano importante. Because the power of God was working through Moses in a very special way so that he split the Red Sea. Porque o poder de Deus estava operando em Moisés de uma forma especial para dividir as águas do Mar Vermelho. Now, the other group, the modal monarchists, led primarily by a man named Sibelius, is quite a different thing. Então, outro grupo, os monarquistas modalistas, eles têm o líder Sabélio, e é uma coisa bem diferente. What they taught is that there is one God, Eles ensinavam que tem um Deus, but over the course of history, he acts in different modes. mas no decorrer da história ele
age e opera em modos diferentes. and therefore modal monarchists. Por isso eles são chamados de monarquistas modalistas. Let me give you an example to try and make this easy to understand. Deixe-me dar um exemplo para facilitar o entendimento. I am one person. My name is Jason Van Vliet. Eu sou uma pessoa, meu nome é Jason Van Vliet. Right now, I am in professor mode. Neste momento eu estou em modo professor. A few days from now, when I fly back to Canada, I will first of all be in daddy mode. Daqui a alguns dias, quando eu voltar para o Canadá, eu vou, em primeiro lugar, estar em modo de papai. And then perhaps next Sunday, I haven't checked my agenda yet, but perhaps next Sunday I will be in the mode of preacher. Aí, talvez no domingo, não verifiquei na agenda ainda, mas talvez no domingo que eu vou estar no modo pregador. And so one person can be acting in three different modes: professor, father, and preacher. Então, uma pessoa pode estar operando em 3 modos diferentes: professor, papai, pregador. And this is what the modal monarchists taught about God. É isso que os monarquianistas modalistas ensinavam sobre Deus. They said at certain points in history, particularly earlier on, he was acting as God the Father. Então eles disseram que em certos momentos da história, especialmente no início, ele estava agindo como pai. Then as you come to the middle of the history of the Bible, he acts as the Son primarily. E quando nós chegamos no meio da história da Bíblia, ele está agindo especialmente como filho. And then, especially after Acts chapter 2, the outpouring of the Holy Spirit, then God acts as Holy Spirit. E especialmente depois de Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, ele começa a agir mais como o Espírito Santo. So we no longer have Trinity, no longer 3 in 1. Então nós não temos mais Trindade, 3 em 1, We have one who acts in 3 different modes. mas tem um que opera, que age em 3 modos diferentes. And that's why I've put modal monarchists actually on both sides here. E por isso eu coloquei os monarquistas modalistas nos 2 lados. Because on the one hand, the modal monarchists will say, Jesus, the man, was not truly God. Que de um lado, os monarquistas modalistas vão dizer que Jesus, o homem, não era verdadeiro Deus. But on the other hand, when they speak about God the Son, God who's acting in the mode of Son, Mas do outro lado, quando eles falam sobre Deus Filho, Deus que está operando no modo Filho, then they do not speak of God acting in the mode of Son as a real human being. aí eles não, de fato, falam sobre Deus agindo no modo Filho como um verdadeiro ser humano. I'm not sure you presented the titles of each column here, that the ones denying that. I can't remember that you did. Yeah, no. Okay. So, yeah, just maybe Might be helpful. Yeah. Yeah. Okay, rapidamente, à esquerda tem todos os erros que diminuem ou negam a divindade. À direita, todos os erros que diminuem ou negam a humanidade do nosso Salvador. So what happens in the modal monarchists is that they make a division between 2 persons, really, the person of Jesus and the person of Christ or Son. Então, estes monarquianistas modalistas, eles, de fato, fazem uma divisão e acabam com 2 pessoas, de fato. Tem o Filho de Deus e tem Jesus, que é humano. And Jesus and the Son, they are closely related, but they are never equal. Então, Jesus e o Filho são, assim, tem uma relação bem íntima entre os dois, mas eles nunca são iguais. Não é a mesma pessoa. And the reason that I spend a little bit of time on this is that even though there are not many people today who would call themselves modal monarchists, A razão que estou demorando um pouco aqui, nesse ponto, é porque mesmo se hoje não tiver pessoas que vão afirmar abertamente eu sou monarquista modalista, you will read commentaries that do almost the same thing as this. você vai ler comentários que acabam fazendo quase a mesma coisa. They will talk about Jesus as a human being and explain how he lived in the first century Jewish context. Eles vão falar sobre Jesus como ser humano quando ele vivia no contexto do primeiro século como judeu. And then they will say that when you read about him as Christ, when you read about him as Son of God in the New Testament, Aí eles vão dizer, bom, quando você lê sobre ele como Cristo, como Filho de Deus no Novo Testamento, this is what
the apostles thought and taught about him, Aí eles vão dizer, bom, isso é aquilo que os apóstolos pensavam e ensinavam acerca dele. but it was not who he was. Mas não era isso que ele verdadeiramente era. And you have to be careful with this, brothers, because there are many commentaries today, and they will say that the church of the first century, turned Jesus into the Christ. Só tem que tomar bastante cuidado, meus irmãos, porque tem muito comentário que vai ter esse pensamento. Aí eles vão afirmar que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, assim, transformou Jesus em Deus. And so we have something that's very backwards, very upside down. Então tem aqui algo que está completamente de cabeça para baixo. We confess the Son of God who is eternal, Nós confessamos o Filho de Deus que é eterno, and we have many commentaries today that are saying that the church of the first century made Jesus the Son of God. Aí tem muitos comentários dizendo que a igreja do primeiro século transformou Jesus em o Filho de Deus. So that's completely upside down. Então está totalmente o oposto, né? De cabeça para baixo. These I'm going to leave for after the coffee break because we will come back to them. Então, eu vou deixar esses dois para depois do café, porque nós vamos voltar para isso. But it's important that we look at these for a moment. Nós vamos olhar esses dois agora. Who here can explain what the Nestorian view, or the view of Nestorius on Jesus Christ is? Então, quem pode me explicar qual foi o pensamento de Nestório quanto à cristologia? So he separates the divine from the human. Okay. And then Eutychus, the view of Eutychus is just the opposite. E o pensamento de Eutico é o contrário disso, né? Ele funde os dois. Né? You know the easy way to remember this? Vocês sabem que tem uma forma bem fácil para lembrar disso? Eutychus unites the two natures too much. É bom, é só em inglês que funciona, né? Em inglês é Eutychus unites, Eutychus une, né? Une demais. Just call him Unticus. Unticus, unir, né? It works in Portuguese, right? Mais ou menos. Either that or you learn English so you can remember. Ou isso vocês aprendem inglês para decorar melhor. Maybe that's easier. Talvez é mais fácil. So once you remember this one, then you know Nestorius. Aí lembra de Eutychus unir, unir. Aí os outros é fácil. You know when I came up with this little memory aid, Quando eu descobri esta ajuda de memória, I was teaching a senior catechism class once, eu estava ensinando uma sala de catequese de jovens mais velhos, and I was explaining to the children, to the youth, about Nestorius and Eutychus, eu estava explicando aos jovens sobre Nestório e Eutico, and to my great shame, I got them mixed up as I was teaching them. It's nice for us to know. Yes. It's comforting. Então, para This mim... was in the very beginning of my ministry. Ok. Ele não era doutor ainda. Então, para a sua vergonha, ele confundiu os dois. Mas isso foi no início do ministério dele, tá? And I was walking away from the church building where I taught the catechism class. Aí eu estava saindo do prédio da igreja onde eu tinha ensinado a aula. And I was walking back to the home where we lived. Eu estava voltando para minha casa, que estava ao lado. And I thought to myself, Eita! Aí eu pensei, rapaz, eita! I have made a huge mistake. Eu cometi um erro grosseiro. And I thought to myself, I never want to make this mistake again. Aí eu pensei, mas eu nunca mais quero repetir esse erro. So that's when I thought of Eutychus for unio. Então, aí eu pensei, Eutychus unite, Eutychus unite, Yeah? Eutychus unir. So, Dá. Actually, in Portuguese, yeah. Nestório, estorar, Okay, see? Because estorar is to blow up, Yeah. to rip apart, right? So Nestorius is estorar. You got it right inside. So. So now I can go back to Hamilton
and tell them, to learn if you want to remember the stories, all you have to do is learn Portuguese. Aí eu posso voltar para Hamilton e posso dizer aos meus alunos, se vocês querem lembrar Nestório, basta aprender português. Aí tem uma... Eu fico de Deus, eu fico do idioma. O que eu tico? Tipo é um pedaço de... É só que... mas ele funde, ok. Eu tico, We're going too deep now. Ok. Tá bom. Good. Two more. Mais dois. Gnosticism. Can anyone explain Gnosticism in 2 sentences? Alguém pode, em 2 frases, explicar gnosticismo? I will give you a visual aid. Eu vou dar uma ajuda visual aqui. That's very difficult. Yeah. I cannot explain Gnosticism in 2 sentences. Eu não consigo explicar em 2 frases, não. But what we need to understand in order to appreciate the early church history Mas o que nós precisamos entender para que possamos realmente apreciar a história da igreja primitiva is that Gnosticism and Gnostic versions of Christianity were very common. é que gnosticismo e também versões gnósticas do cristianismo era muito comum. And Gnosticism teaches basically that there is God, there is deity. Então o gnosticismo ensina basicamente que existe Deus, deidade. Often they would describe this deity as the deep or the profound. E muitas vezes eles vão descrever Deus, a deidade, como aquilo que é profundo. And then this deity emanates itself out in rings. Então esta deidade se emana, tem ciclos emanando dele.